Olá, boa noite. Esse é o Conversas Cruzadas aqui na TV Com, canal 36 da NET. Em tempos de crise, práticas inovadoras na administração pública precisam ser enaltecidas e divulgadas e comemoradas. Foi entregue ontem o prêmio Boas Práticas em Gestão Pública, primeira edição, na realização da UDESC, no curso de Administração Pública, a ESAG. E hoje nós estamos aqui com alguns dos premiados, ainda mais no momento onde a gestão pública é tão questionada, é tão demandada, nós precisamos, acima de tudo, boas práticas de gestão. E é o nosso ponto de partida aqui no Conversas Cruzadas desta noite. Conversas Cruzadas aqui na TV Com hoje está na companhia de Moisés Savian, que foi secretário de Agricultura em Lages e foi o segundo lugar na categoria Tecnologias de Informação para a Transparência, com o Sistema de Gestão de Estradas Rurais. O programa recebe também a secretária de Administração na Prefeitura de Palhoça, na Grande Florianópolis, a Cristina Schwindein, que a Prefeitura conseguiu o terceiro lugar na categoria Tecnologias de Informação para a Transparência, com o projeto Ouvidoria Transparente. O programa recebe também a Tenente Juliana Kretzer, do Corpo de Bombeiros de Santa Catarina, que desenvolveu o aplicativo Firecast Comunidade e venceu a categoria Tecnologias de Informação para a Transparência. O programa também recebe o prefeito de Blumenau, Napoleão Bernardes, que disputou com o programa Gestão Transparente e venceu a categoria Qualidade na Gestão Pública. E ainda recebemos a professora Paula Schomer, presidente da comissão julgadora do prêmio e professora da ESAG na nossa UDESC. Pessoal, obrigado pela atenção, pela presença de todos hoje aqui conosco no Conversas Cruzadas, que tem um oferecimento de água mineral Santa Rita. Beba água mineral Santa Rita, leve para a sua vida. Bom, professora, nós que falamos aqui, sempre que a senhora comparece, da necessidade de transparência na gestão pública, da necessidade de controle social, de cobrança social por parte da sociedade, né, por parte da sociedade civil organizada. E nós estamos aí com a primeira edição, né, desta iniciativa. Qual é a proposta? Como é que tudo isso começou? Boa noite. Boa noite, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui. Estou muito feliz de estar aqui com os meus colegas premiados, né? Isso começou de uma percepção que nós temos como pesquisadores e professores em administração pública, que apesar dos problemas que a gente vive no país, das questões de corrupção, de um certo descrédito na administração pública, a gente também tem acontecendo no nosso estado, em vários lugares, seja no governo estadual, nas organizações como o Corpo de Bombeiros, na polícia, mas sobretudo nas prefeituras desse estado, e nas organizações da sociedade civil, também empresas, tem muita gente boa fazendo inovações, fazendo com poucos recursos, provocando muitas transformações no seu contexto. E a ideia, então, era identificar o que a gente chamou de boas práticas em gestão pública, saber onde é que elas estão, quem está fazendo mais com menos, reconhecer, estimular, enfim, reconhecer esses servidores públicos, esses cidadãos que fazem a diferença no seu contexto e premiá-los, dizer, olha, isso que vocês fazem tem valor para a academia, tem valor para a administração pública e tem valor para o nosso Estado. E difundir também, promover conhecimento entre os participantes, entre esses inovadores, né, na administração pública, mas também para outros locais. Então, uma prática que acontece num certo município pode inspirar pode ser propagada, outro município, né? E mostrar, enfim, criar aí uma grande rede, né, de inovações para mostrar que é possível, sim, fazer a diferença e fazer melhor. E aí a escolha do tema tem a ver com o que você iniciou falando, né, que é a questão da transparência, é um tema da agenda nacional e internacional nesse momento, não só por conta da tecnologia, da informação que propicia a transparência, mas também porque as pessoas estão mais interessadas
Talvez não tanto quanto a gente gostaria, mas estão mais interessados em discutir a administração pública, a qualidade do gasto público, e por isso é transparência com cidadania. É transparência não como um fim em si mesmo, não como colocar lá as informações no portal, mas é uma transparência que facilita o engajamento cidadão, tanto no controle da administração pública, mas sobretudo na solução dos problemas públicos. E é isso que eu acho que as práticas podem mostrar por si. São quantas categorias? Eram 3 categorias. Uma delas é tecnologias de informação para a transparência, a outra, qualidade da gestão pública, e a terceira é curioso porque nessa categoria nós não tivemos premiados, que foi a categoria educação para a transparência. Por quê, hein? Então, curioso, né? Não tivemos muitos projetos nessa categoria, o que mostra pra gente que talvez a gente não esteja investindo suficientemente nessa difusão de boas práticas. Tá, mas deixa eu entender, educação para a transparência, criar uma cultura... Isso. Pela transparência, pela importância? Exatamente. Não é que não haja, né? Não tiveram inscritos. Existem iniciativas, mas que talvez não se viram. Interessante. Agora, isso mostra a credibilidade, né, pro programa, né, pro evento, né? Porque, olha, quem premiou realmente mereceu. E não era a ideia justamente entregar uma placa só por entregar, né? E não só quem foi premiado é uma boa prática. Na verdade, né, nós tivemos mais boas práticas consideradas, classificadas como boas práticas, nós tivemos 3 vencedores em cada categoria. Então, esses 3 vencedores também não significa que são práticas perfeitas. Sim. Significa que elas inovam e que elas têm muito ainda a aprimorar, a se desenvolver e contribuir para o nosso estado. Muito bem. Tenente, explica para a gente o que é o aplicativo Firecast Comunidade, que venceu a categoria Tecnologias de Informação para a Transparência. Boa noite. Boa noite a todos. Bom, o Firecast Comunidade é um aplicativo desenvolvido pela própria corporação que tem o objetivo de notificar em tempo real todas as ocorrências, todas as emergências em atendimento no estado de Santa Catarina. Isso significa que hoje todos os espaços de ocorrência estão notificados e disponíveis para consulta da população em tempo real. Isso significa então que todo o chamado, todo o trabalho que está sendo executado pelos bombeiros em Santa Catarina, eu posso saber exatamente o que o bombeiro está fazendo agora, qual é a ocorrência que está atendendo agora? Exatamente. É mesmo, Isso vale para os bombeiros militares? Isso, os bombeiros militares, CBMC. Porque aqui nós temos aqui em Santa Catarina a figura dos bombeiros voluntários e tal, né? Isso. E a consulta, ela se dá de que forma? Eu consigo ir no detalhe do detalhe? Sim. Havendo interesse, é possível clicar sobre a ocorrência e obter outras informações sobre o local exato de atendimento, a viatura que está empenhada para aquela emergência e o horário de despacho de atendimento, inclusive. Olha só, fantástico, hein? Como controle social e como prestação de contas é algo realmente extraordinário. Existe há quanto tempo? O aplicativo ele foi disponibilizado no Google Play para download para a comunidade em outubro de 2015. Então, nós estamos aí alguns meses já com a prática. A senhora acha que a grande intenção, o grande foco é justamente ofertar a informação para a sociedade, é isso? O principal foco é trabalhar com transparência junto à comunidade. É ofertar à comunidade a possibilidade de acompanhar em tempo real o que está acontecendo na sua região. É claro que nós temos outras vantagens que advêm desse aplicativo. Nós estamos oportunizando e integrando o corpo de bombeiros junto à comunidade e junto aos colaboradores. Porque um dos objetivos é possibilitar que qualquer colaborador, qualquer profissional capacitado possa receber a notificação e se fazer presente no local de emergência, inclusive prestar um primeiro atendimento e salvar uma vida, enquanto o recurso está sendo deslocado para aquele chamado. Parabéns pela iniciativa. E aí é esse ponto que eu acho que é uma das razões que explica eles terem sido vencedores nessa categoria, porque a informação dá transparência à atividade, mas também permite que o cidadão lá na ponta, que está próximo da ocorrência, ele possa ajudar a resolver aquele problema. Então a transparência, a tecnologia da informação em tempo real, faz com que o cidadão também possa contribuir se houver, por exemplo, um desabamento, né? Ou se houver uma pessoa que teve... Ele pode repassar uma informação, um detalhe, porque imagina, o bombeiro ele é acionado, ele recebe uma informação que não está completa, ele vai checar em loco,
mas o cidadão que está lá no local, ele pode contribuir num detalhe, orientando até o bombeiro para a chegada Perfeitamente. do carro, do caminhão? Pode contribuir com informações, inclusive gravidade do acidente, gravidade da vítima. E outro aspecto bem interessante é despertar na comunidade ações preventivas, proativas. Hoje, o cidadão, em posse dessa informação, ele pode, inclusive, evacuar rapidamente um local ou estimular que outras pessoas saiam de uma proximidade de sinistro e a gente consegue minimizar os riscos, porque ele vai receber a notificação da emergência e vai poder despertar ações preventivas e não aguardar somente a ação do órgão público. Tá, fantástico. Então, o nome do aplicativo é Firecast Comunidade. Firecast Comunidade. Está disponível no Google Play, no Play Store para download, livre de qualquer cadastro prévio e gratuitamente. Tem que divulgar isso, né? Tem que divulgar isso para a sociedade, né? Propaganda institucional do governo, né? Claro, tornar públicos os seus atos, né? Está na Constituição. Bom, a Prefeitura de Blumenau venceu na categoria Qualidade na Gestão Pública. Por quais motivos? Qual foi a ferramenta de defesa da Prefeitura para justificar esta premiação que, sem dúvida, é importante, né, prefeito? Boa noite, parabéns. Boa noite, Renato. Boa noite a todos os colegas. Nesse cenário de limitação de recursos e também da transparência ser um valor fundamental da sociedade, nós da Prefeitura de Blumenau entendemos que quanto mais controle por parte da população haver, menos jeitinho haverá, menos desvio, muito mais capacidade de investimento com aquele recurso que é arrecadado. Então, tão logo nós assumimos a gestão, a Prefeitura se autoimpôs 16 metas e chamou a participar da construção, do aperfeiçoamento dessas metas, entidades da sociedade civil, como o Observatório Social, Ordem dos Advogados do Brasil, Ministério Público, órgãos de controle também participando de modo ativo na co-construção de todas essas metas. Ao longo do mandato, nós estamos indo para o 4º ano de gestão, nós temos então já 48 metas ou implantadas, das 16 iniciais, né, outras foram acopladas. Nós temos então um conjunto de 48 práticas ligadas a esse pilar fundamental da gestão, que é o sustentáculo da nossa visão de governo, que é a questão da transparência. Então, desde iniciativas mais simples e às vezes até simbólicas, o Diário Oficial, por exemplo, era impresso. Blumenau tem 330 mil habitantes. Havia uma tiragem de 400 unidades. Ou seja, nós tornamos o Diário Oficial público, acessível a todos, em tempo real, mantendo a cronologia. Isso poupou recurso público, hoje se gasta menos com a impressão dos diários oficiais, tem a questão da sustentabilidade ambiental, mas tem a simbologia, né? Está se tornando público efetivamente a todos. Todas as licitações são transmitidas ao vivo, em tempo real, pela internet, com áudio. Uma questão muito interessante é a moralização, fazer a coisa certa do jeito certo, fim do jeitinho. Então, por exemplo, acesso à vaga à educação infantil. Tem uma fila única. No portal da transparência, cada pai tem exatamente a sua senha, acompanha o exato andamento, não tem interferência de prefeito, de vereador, de ninguém. Né? A senha está com o Ministério Público e com os servidores de carreira da Secretaria de Educação. Inclusive a judicialização do acesso a vagas à educação infantil, por exemplo, que é tão comum em muitos municípios, em Blumenau por uma composição institucional, Ministério Público, Judiciário, pela compreensão a respeito dessa questão da transparência, que agora se segue uma ordem cronológica pré-definida, objetiva, elimina inclusive esse tema da judicialização que é tão debatido aqui no Conversas Cruzadas. Lá a gente tem um programa, por exemplo, de pavimentação de ruas, em que a comunidade participa com algum recurso financeiro e a prefeitura, né, entra com outro aporte. Então tem ruas aptas a serem pavimentadas, a comunidade às vezes atinge a sua cota, né, e aí ficava no livre-arbítrio da administração estabelecer que ruas seriam pavimentadas. Hoje também está lá na fila única, todo o portal da transparência abre com critérios claros, pré-definidos, objetivos, quem vai ser beneficiado. Então, né, são alguns exemplos de 48 práticas que garantem que a população acompanhe em tempo real tudo o que acontece por parte da prefeitura, construa junto também esses instrumentos. Nós formamos, por exemplo, um Conselho Municipal de Transparência com entidades da sociedade civil como instância de governança para que isso seja uma prática rotineira e que cada vez mais seja aperfeiçoada e que todos participem da construção dessas boas práticas. O Observatório Social acompanha todos os processos de licitação desde a publicação do edital na sua íntegra. Observatório de Blumenau. Observatório Social de Blumenau, que é composto por entidades da sociedade civil. Conheço o trabalho. Isso acaba estimulando a concorrência, isso acaba muitas vezes permitindo que a prefeitura seja alertada de um ou outro aspecto. Claro, um problema no edital aqui e tal, possibilidade de economizar. O objetivo é fazer a coisa certa do jeito certo. Quanto mais olhos,
contribuindo com a administração, muito melhor. E todos ganham com isso. Parabéns, parabéns. É interessante, não conhecia a ideia que o senhor falou no início do governo, ouvir as entidades, a sociedade civil, porque aí você estabelece uma espécie de pacto social, né? De pacto social para desenvolver o trabalho. Um assunto que eu vou abordar daqui a pouco com a professora, quando se avança em gestão, em transparência, como é o caso aqui em Blumenau, é importante que fique o legado como política de Estado e não política de governo também, né? Para não depender das pessoas, que fique algo institucionalizado, não dependendo do prefeito da ocasião, do governador, do secretário, enfim, que algo fique para a cidade como uma norma para... aqui se avançou e assim tem que continuar, né? Seguramente essa, como a professora Paula colocou, né, e os colegas concordam, essa é uma pauta e uma agenda que é uma agenda da sociedade. Claro, claro, claro. E um eventual governo tem que ser um instrumento e uma ferramenta simplesmente para dar vazão àquilo que a sociedade tem como um valor principal. E com certeza, né, a transparência, a participação, cada vez mais emerge como uma diretriz que todos devem seguir. Agora, o desafio é justamente essa institucionalização. Exato. E as boas práticas, elas têm que ser apropriadas, e por isso a participação das entidades é importante, né? O governo tem que ser um instrumento, agora a sociedade tem que se apropriar daquilo, porque daí é um caminho sem volta. Claro, nós tivemos um caso lamentável esta semana, que eu acho que reacende o debate, o caso da deputada federal Giovana de Sá, de Criciúma, que quis indicar um amigo, alguém próximo, para uma vaga de um cargo que requer concurso público, cargo de diplomata, tem mais de 200 candidatos por vaga. Eu creio que esse tipo de assunto, para mim, nós estamos tão atrasados, porque já abre espaço para discutir também os cargos comissionados. Hoje a gente sabe como é que funciona a coisa, né? Porque o vereador indica, aí o prefeito faz o seguinte, ele acaba liberando as emendas, vale para o deputado e consegue aprovar os projetos de seu interesse, então é muito tomar lá da cá. E a sociedade não fiscaliza e não exige que aqueles cargos comissionados sejam ocupados por gente de qualidade, né? E para níveis superiores, mais sério ainda, né? Para direção de empresa, estatal e por aí vai. Daqui a pouco a professora vai falar sobre isso. Bom, Palhoça recebeu o 3º lugar na categoria Tecnologias de Informação para a Transparência. Secretária Cristina Schwinden. O projeto foi Ouvidoria Transparente. Como é que funciona? Boa noite. Boa noite. Então, o projeto ele surgiu de uma necessidade do prefeito Camilo de trazer mais transparência e mais eficiência aos nossos processos. Então, o que nós percebemos? Que a nossa comunicação com o cidadão estava muito ruim. Então, nós tínhamos vários canais de comunicação para receber as denúncias, as reclamações, as manifestações desse cidadão, mas nós não sabíamos como é que esse cidadão estava se sentindo em relação à gestão. Então, como que nós pensamos, né? Como é que foi a nossa estratégia? Primeiramente, nós implantamos uma comunicação única na Prefeitura de Palhoça, onde todos os servidores devem se comunicar em uma plataforma digital. Então, esse foi o primeiro passo, uma total transparência nos nossos processos. Então, se eu quero me comunicar com outra secretaria, eu não preciso mais de um papel, de uma comunicação impressa e tudo mais. Eu posso fazer tudo digital, ou pelo meu celular, um tablet, qualquer coisa assim. Então, esse começo a gente já deu um passo muito grande no sentido de dar transparência e deixar para os próximos anos qualquer pessoa consultar os nossos processos, os nossos diálogos, Isso, né? Isso tudo público? Isso tudo... De acesso público? Isso de acesso aos setores, aos servidores. Não ao público em geral. Não ao público em geral. Aí que a gente entra no segundo ponto, que é a ouvidoria transparente, que foi o projeto em que nós fomos premiados. Uhum. Nós abrimos um canal de ouvidoria, onde qualquer cidadão pode protocolar sua manifestação, reclamação, enfim, de forma anônima ou ele se identificando. Ele pode, inclusive, fazer login usando o Facebook dele ou o Gmail dele. Uhum. Depois que ele entra e ele cadastra sua manifestação, essa reclamação, essa denúncia, ela entra na nossa rede de servidores públicos. Ou seja, aquela reclamação não vai ser mais encaminhada para uma pessoa que vai tratar daquele assunto, mas sim vai ser encaminhada para o servidor responsável por aquilo ali. E dali em diante a gente começa um diálogo entre o cidadão e o servidor lá da ponta.
Então a gente começa a construir todo um relacionamento que o cidadão antes não tinha, que ele protocolava um documento e não sabia a resposta daquele documento. Hoje ele consegue saber exatamente o servidor que atendeu ele, consegue ver a foto, o nome completo, e ali ele consegue incluir mais documentos. E aquilo ali, a partir daquele código, qualquer pessoa pode consultar aquela denúncia, se ele passar o código. Então a gente dá uma transparência, porque ele começa a entender todo o trâmite da prefeitura. Então caminha uma reclamação para o secretário encaminha para o diretor, e ele vai acompanhando. Ele sabe quem leu aquela reclamação, o horário que a pessoa leu, e ele pode começar a cobrar, a participar daquele assunto, e não mais ficar aguardando uma resposta. Então, ele não fica mais aguardando que em 30 dias alguém se manifeste. Ele consegue ali entrar no celular e ver o que está acontecendo. Muito bem, parabéns. Moisés Savian foi secretário da Agricultura em Lages, é professor da UDESC. E aqui nós temos o segundo lugar na categoria Tecnologia de Informação para Transparência. E quem venceu aqui neste caso foi em nome de quem? Foi a equipe que integrou o projeto, né, que tem tanto a participação da Prefeitura de Lages, tá, da UDESC, que a UDESC tem uma participação muito grande, e também de uma empresa, uma startup lagiana que desenvolveu o aplicativo, né, que é parte do sistema. Tá, o Sistema de Gestão de Estradas Rurais. Isso. Como é que funciona? O sistema de gestão, na verdade, ele é um modelo de gestão pública para as estradas rurais. É um tema que sempre está na mídia, né, as dificuldades das estradas e tal. E nós temos no Brasil cerca de 1.300.000 quilômetros de estradas não pavimentadas, segundo a Confederação Nacional de Transporte. E cerca de 92% dessas estradas estão sob a gestão dos municípios. Então foi um modelo de gestão criado para pensar a questão das estradas. Lages é o maior município do estado de Santa Catarina. Nós temos um território que é cerca de 45% do Distrito Federal. Então que só coisa, dentro do nosso município, quando nós assumimos a gestão, nós não tínhamos um mapa de estradas, a condição mínima, né? E as pessoas também tinham dificuldade de dizer essa estrada é municipal, é privada, é uma servidão, não é? Então a gente viu que para tratar desse problema nós precisava de um conjunto de medidas articuladas, né? Então foi desenvolvido esse modelo com 5 componentes. Os que têm uma forte questão da transparência dentro deles são 3 desses 5 componentes. Um deles é o Mapa Municipal das Estradas, que a UDESC fez todo o processo de georreferenciamento a partir das imagens de satélite, num primeiro momento, e num segundo momento a gente iniciou a percorrer todas as estradas para mapear pontes, bueiros e edificações comunitárias. Tudo isso está numa plataforma disponível e nós chegamos ao dado que nós temos nada mais e nada menos do que 1.517 quilômetros de estradas rurais dentro de Lages. 60% da malha viária do estado, segundo as informações que a gente tem, somente para fazer a gestão municipal. Então esse foi um primeiro componente. Esse mapa está público, as pessoas têm acesso. Uma segunda dificuldade que a gente percebeu era de verificar a condição dessas estradas, né? Como é que a gente vai estar lá numa estrada lá no fundo do município, que muitas vezes tem uma distância de 60 quilômetros da sede do município, né? Então a gente desenvolveu um aplicativo que se chama Gerência Vias, né, com uma empresa lagiana, que foi, inclusive comentava, né, que foi a primeira nota fiscal da empresa, que prestou esse serviço, uma startup que está incubada na universidade lá do município. Né, e através desse aplicativo, nossa ideia é criar uma rede colaborativa, né, de pessoas para estar gerando informações sobre a condição das estradas. Nós temos transporte escolar, nós temos agentes comunitários de saúde no interior, nós temos usuários, né, transportadores e tal. Então está sempre monitorando, né, isso. Esse aplicativo, a pessoa capta uma imagem da estrada, né, essa imagem já sai georreferenciada. Isso pode ser feito sem acesso à internet, fica registrada no celular. Um buraco, por exemplo. Um buraco, uma ponte quebrada, né? Isso a equipe da Secretaria de Agricultura tem usado muito, né, até para orientar os trabalhos da manutenção, né? Como é que você vai na estrada, que tipo de equipamento leva, você tem 3 ou 4 pontos, né, que estão com problemas, como fazer. Então esse aplicativo já está disponível, assim como, né, o Firecast todas as pessoas podem ter acesso e tal. E um terceiro componente também tem relação com a transparência, foi a Lei Municipal das Estradas. Para a gente ver o quanto nós estávamos atrasados, né, no ponto de vista da gestão de estradas rurais, a nossa lei ela era de 1911. Né, era a lei mais antiga do município, que a única coisa que ela definia era a largura da estrada.
né, que isso não mudou até por questões de patrimônio e tal, e nós criamos uma lei moderna, mais atualizada, com o que a gente encontrou também de leis já disponíveis, e fazendo exatamente isso que você colocou no início da tua fala, trazendo esse sistema de gestão não como uma atividade do atual governo, do prefeito Eliseu. Foi iniciado, sim, né, nessa gestão, mas ele está firmado em lei, que é um modelo que, né, de uma maneira flexível, mas que vai, sim, estar presente para o município. Bela ideia. Mas eu tenho uma provocação para daqui a pouco, depois do intervalo. É meu papel também, né, prefeito? Claro, deve. Então é o seguinte, a coisa tem que ter início, meio e fim. Eu citei aqui já fiz uma crítica, inclusive, tanto no Bom Dia como na Rádio CBN, na época, no auge do Zika vírus e do combate ao mosquito Aedes aegypti, o governo criou via CIASC, teve uma ideia fantástica, né, que foi um aplicativo, mais ou menos nesta linha, onde o cidadão baixava gratuitamente e observava, prefeito, no interior do município de Blumenau, em Ibirama, enfim, em Chapecó, em Lages, ele batia uma foto de água acumulada, um lugar que ele achava que era propício, suspeito aí de ter aí a reprodução do mosquito Aedes aegypti, e mandava para o governo. Só que não funcionou. A ideia é fantástica, só que não funcionou, porque necessitava de parceria do Estado com as vigilâncias sanitárias. E isso não aconteceu. Poucas prefeituras aderiram. Então o cidadão... Aí perdeu o crédito, né? Porque o cidadão, ele registrava e não recebia nenhuma resposta dizendo, olha, não vai dar. Então, eu queria saber o seguinte, para daqui a pouco, depois do intervalo, como é que funciona? Já está funcionando o sistema, né? Pô, se eu estou lá andando uma estrada rural, interior de Lages, e bato uma foto de um buraco desse tamanho, arrebentou meu pneu e tal, bato. Em quanto tempo ele vai ter a resposta? Porque precisa de resposta, porque senão não vai ter fim, né? Só vai ter início, meio, e não vai ter uma resposta para o problema dele. Bom, nós vamos para o intervalo e até já.